Estou procurando ser mais calma, mais tranquila, viver fora da correria. Não porque foi ideia da minha cabeça de querer parar, mas porque no fundo da minha alma, Deus estava me pedindo isso. Estou procurando exatamente estar presente em tudo o que faço. Tenho que colocar presença em todas as coisas. Porque muitas vezes eu pegava muitas tarefas, preocupava com tudo, fazia uma pensando já na outra, mas isso nos dá um cansaço mental e físico muito grande. Estou num recomeço de uma nova vida e sinto que eu estou desacelerando aos poucos. No mundo em que vivemos, corremos um grande risco de viver para lá e para cá, de focar somente no fazer. Somos muito cobrados se não fizermos alguma coisa, se não tivermos exatamente ocupado 100% do seu tempo. E no final das contas a gente só fica doente, sem tempo para o que é mais importante e vira um ciclo sem fim de cansaço, de frustração, porque nós nunca estamos satisfeitos. E somente agora eu estou conseguindo parar, não me importar com o que os outros vão dizer. Somos cobrados do mesmo jeito. A diferença é não dar importância para as cobranças, e sim fazer aquilo que sentimos bem e sabemos que seremos muito mais produtivos fazendo aquilo que nosso coração anseia e fazendo sem pressa, com tranquilidade. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, relata a história de Marta e Maria. Marta, ela fazia tantas coisas e o Senhor estava na casa dela. Jesus tinha ido visitá-las e ela corria de um lado para o outro, fazendo, preocupada, porque ela tinha que dar de comer ao Senhor. E Maria estava aos pés, conversando com ele. Marta reclamou a Jesus sobre Maria, que ao invés de estar ajudando ela nos serviços da casa, estava lá conversando com ele. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que o Senhor quis dizer com isso? Será que ele estaria dizendo que não era para trabalhar, que seria errado? Não é isso que o Senhor quer dizer, mas
O que ele quer nos mostrar é que, em primeiro lugar, devemos estar aos pés dele, porque ele é Deus. Então, a primeira coisa do nosso dia, em tudo que vamos fazer, que nós possamos estar aos pés dele, perguntando: como devo fazer? Qual é a ideia? Por onde eu devo ir? Qual é o caminho para resolver essa situação? Então, isso se chama oração. Devemos, em oração, estar aos pés de Jesus primeiro. Depois, todas as outras coisas nós vamos fazendo com tranquilidade. Se deixamos por causa da nossa vontade, nós temos a tendência de fazer muitas coisas, achando que o fazer agrada ao Senhor somente. E muitas vezes o nosso fazer é distração e que nos afasta dele. Lembro que eu trabalhava na minha casa, serviços normais, como este que você está vendo, de lavar louça, limpa a casa, faz comida, mas também eu empreendia. Quando eu terminava, eu ia para a igreja, tinha vários serviços lá também, então eu vivia numa correria. E este evangelho me faz lembrar e refletir que às vezes nós estamos ocupadas trabalhando até para o Senhor, mas nunca estamos aos seus pés em adoração. Nunca estamos parando para ouvir a direção que Ele quer nos dar. A gente está fazendo as coisas por nós mesmos, como quem atira para todos os lados, na intenção de acertar. Mas, mesmo com boa intenção, muitas vezes nos afastamos dele. Nos afastamos do propósito que ele tem para nós. Nos afastamos do chamado verdadeiro, porque estamos muito ocupadas. E quem está ocupada não para ouvir e prestar atenção àquele que te chama. Eu estava no lugar de Marta e não é difícil estar nesse lugar. É muito cômodo, aliás. A gente acha que está sendo muito produtiva, que todos estão olhando para nós, que nós somos a salvadora da pátria. Essa sensação de ser a socorrista para tudo. Todo mundo precisa de mim. É muito bom. Confesso, é muito bom. Só que quando Jesus nos chama, a gente não está disponível, porque nós estamos ocupadas fazendo outras coisas. Quando o Senhor começou a me chamar, foi muito forte. Todos os lugares tinham sinais. Ele me pedia para descansar. Eu entendi, mas eu não queria largar, porque eu pensava, como é que eu vou dar conta de tudo? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como, se eu tenho filhos, se eu sou provedora da minha casa, se eu é quem sou responsável por pagar minhas contas? Até que o Senhor me disse, confia. E eu fui aceitando, largando sem querer largar. Até que um dia eu me rendi. Me rendi à vontade dele e aceitar a sua proposta. Parei
E nesse parar, eu ouvi muito mais claramente a sua voz, me dando direções sobre o que fazer, me dizendo com clareza aquilo que eu precisava e que muitas vezes eu já queria como resposta, buscando em outros lugares, buscando em pessoas, em algum conselho que ninguém poderia me dar. Eu escutei quando eu parei e fui para os pés dele. Me coloquei no lugar de Maria. Aí sim, é como se fosse aprender a técnica certa de fazer as coisas. Depois que levantamos da presença de Jesus, nós já sabemos o caminho de tudo que é para fazer. E fazemos com maestria, fazemos com mais diligência, responsabilidade, sabendo o que fazer, como fazer, não perdendo tempo em ainda calcular o que é para ser feito. É essa sensação que hoje eu tenho. Para finalizar este vídeo, a frase que eu deixo para você é: esteja primeiro aos pés de Jesus, e tudo mais vos será acrescentado.